Oi, 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 oi. Nós vamos conversar hoje sobre as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Eu quase esqueço que eu gravo esses vídeos por aqui. Na verdade, às vezes eu esqueço que eu tenho um canal no YouTube, tá, gente? Mas, vamos seguir, firme e forte. No mês de fevereiro eu li três livros a menos do que eu li no mês de janeiro. Janeiro eu li 10, esse mês eu li 7. Contudo, eu tive leituras esse mês que eu acho que eu gostei mais do que leituras do mês passado. Então vamos lá mostrar pra vocês o que é que eu li. Eu acho que eu comecei o mês lendo No Meu Sonho Te Amei, da Abby Glines, que é esse livro novo que saiu dela, com esse título maravilhoso, com essa capa maravilhosa, que vai contar a história dessa menina que é namorada de um rapaz desde sempre, forever. E quando eles se formam no colégio, que estão preparados para ir para a faculdade, eles vão para a mesma faculdade, ele sofre um acidente e ele entra em coma. Isso não é spoiler, ok, gente? Isso é a premissa básica do livro. E aí, quando ele tá em coma no hospital, essa menina conhece esse outro rapaz, que é o Slate, que ele tá lá porque o tio dele tá internado, tá doente. E eles começam uma amizade, eles acabam indo para a mesma faculdade, e enfim, é o relacionamento basicamente deles dois. O que acontece aqui? No meio do livro, e vocês já devem ter visto muitas pessoas falando sobre isso, a autora faz um boom na história. Ela muda completamente o rumo do que ela estava fazendo. Eu já estava irritada com o livro antes, porque para uma menina que não saía do hospital depois que o namorado ficou em coma, desesperada para que esse cara acordasse, não comia, não dormia, só lá na sala de espera esperando esse cara acordar, ela esqueceu ele muito rápido. Não é que ela tenha esquecido ele, eu acho que foi até uma falha da narrativa, entendeu? Da autora, de fazer com que o fato dessa menina, que eu não lembro o nome, Vale, o fato da Vale estar começando a gostar de outra pessoa, ela começa a sentir culpa por causa disso. Então, eu acho que eu senti um pouco de falta da culpa que a Vale deveria estar sentindo. Ela saiu de uma menina que era louca, apaixonada por esse garoto que estava em coma, que era o amor da vida dela forever, para uma menina que está fazendo pantinho de adolescente em bar para chamar a atenção desses leites. Tá entendendo como é que é? Eu acho que você passar por um acidente desse, passar por uma experiência dessa, meio que transforma você, meio que amadurece você um pouquinho, e ela tem comportamentos muito infantis, assim, que não condizem com o que ela deveria ser, tá? E aí, depois que a autora faz esse boom na metade do livro, eu me peguei totalmente estressada, porque ela desconstrói os personagens principais, a Vale e o Slate, e reconstrói, começa a reconstruir eles. Primeiro eu fiquei meio confusa ali no meio, porque eu não estava entendendo o que ela estava fazendo, se aquilo ali era um sonho, se aquilo ali era real, se aquilo ali, não sei, era uma visão do passado. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali na história. E quando finalmente eu entendi o que ela estava fazendo na história, eu pensei, tá, beleza. Mas aí quando eu vi a quantidade de páginas que faltavam para acabar o livro, eu fiz, caramba, ela não tem tempo suficiente de construir um relacionamento novamente, entendeu? De reconstruir um relacionamento, de reconstruir personagens. E ela desconstruiu para construir e não teve tempo suficiente para construir. Então eu acho que se ela tivesse levado mais tempo nessa reconstrução dos personagens, né, com mais páginas, eu teria engolido melhor o final que ela deu esse livro. Enfim, não foi um livro que eu tenha gostado, eu já li coisas melhores da Abby Glines. Outro que eu li foi um HQ. Esse foi o mês da HQ. Cara, eu não é acostumada a ler HQ, mas esse cara leu 2. E eu pretendo manter pelo menos uma no meio, por mês. Então, foi esse aqui, foi o Nada a Perder, do Jeff Lemire, que saiu pela editora Nemo. Gente, é uma HQ linda, de traços lindos, de coloração perfeita. Vai se passar toda aqui em um lugar com muita neve, com muito frio, e a cor, né, a cor e os traços da HQ, ela reflete muito isso, né? Quão frio é o lugar, quão frio são aquelas pessoas, quão problemáticas elas são, sabe? E eu acho que o Jeff escreveu um roteiro de cinema aqui para essa HQ. O negócio que eu tenho com a HQ, sim, outras coisas. Eu queria mostrar pra vocês algumas cenas aqui que parecia que eu tava lendo, que eu tava vendo uma cena realmente de cinema, entendeu? Tem coisas nessa HQ que ela é muito roteirizada, ela é muito com carinha de cena de cinema. Eu não vou conseguir encontrar aqui agora, mas eu lembro que na época que eu li, eu pensei, caramba, isso ficava lindo no cinema, numa cena do cinema. Outra coisa interessante é que os momentos de vida dos personagens, do passado deles, do momento que eles se sentiam de fato vivos, existem cores. E os momentos em que eles são tão péssimos, assim, estão se sentindo péssimos, estão a última bolacha do pacote, sabe?
estão se sentindo terríveis. Aí o livro começa a ficar azulado, com preto, nesses tons frios. Eu acho isso muito interessante. Então, eu tenho problemas sérios com HQs. O que é que acontece? Eu acho a HQ um objeto, né? Um objeto de cultura muito caro. Pelo menos aqui no Brasil, não sei lá fora, mas eu acho muito caro. E é um tipo de entretenimento que você lê em 2 horas, tá? Esse livro aqui do Jeff, eu li em 1 hora e pouquinha. E depois que eu acabei, eu fiquei... Caramba, velho, eu dei caríssimo aqui num livro e o livro acabou em 1 hora. Eu acho que isso é uma problemática, possivelmente por falta de costume meu, entendeu? Eu acho realmente que as HQs são caras e pelo mesmo valor, eu compraria um livro que eu passaria 1 semana, facilmente, entendeu? E mesmo que eu passasse um dia num livro, eu sabia que eu ia ter muito mais história para contar. E aí minha problemática com essa HQ foi justamente isso, né? O tempo para desenvolver. Eu acho que é um roteiro muito bonitinho, muito fechadinho, é um roteiro muito bonito, funciona muito para uma adaptação para cinema, por exemplo. Mas eu queria mais, eu queria ter visto mais, entendeu? Eu acho que é pouco tempo, muito caro, enfim. Tive problemas em relação a isso. Mas só isso, porque de fato o roteiro é muito bom, os traços são ótimos e como eu disse a vocês, tem toda a estrutura de cores nessa HQ. Eu achei maravilhosa. O outro que eu li, que eu já fiz vídeo por aqui, né, foi o Desafio das Estrelas. Vocês sabem que se tornou um dos meus xodozinhos. Eu amo essa autora, Claudia Gray, escrevendo. Eu vou deixar o link, tá? O link daquele vídeo que eu gravei pra cá sobre esse livro. Se vocês gostam de ficção científica, vão lá conferir, porque esse livro é chuchu, beleza. Outro que eu li foi o Tiger Lily, que é este livrinho aqui, que eu tava muito doida para ler. Esse livro é da Judy Lynn Anderson e ele saiu pela Amor Branco, que é uma das minhas editoras xodozinhas ultimamente. Então, o que acontece com Tiger Lily? Tiger Lily é uma visão da Índia, ok, do Peter Pan, e é uma visão escandalosa de boa. Eu vi muita gente dizendo, eu detestei a Wendy nessa história, né? Eu acho que não é um fato de você detestar ou não detestar a Wendy. Eu acho que a autora cria a Wendy aqui como antagonista, o que se faz necessário por causa dos sentimentos da Tiger Lily em relação ao Peter. E faz com que a gente desgoste um pouco da personagem. E algumas pessoas eu vi dizendo que desmistificou, entendeu? Que mudou muito o propósito da Wendy que a gente conhecia no cinema, que a gente conhecia do próprio Peter Pan. Eu acho que não. Eu acho que a Wendy de lá, essa mesma Wendy daqui, só que aqui a gente tá vendo por outros olhos. E a autora foi muito feliz nessa construção do olhar pra Wendy, entendeu? De como é que a gente visualiza essa Wendy, de como ela muda dependendo da perspectiva. Então a gente tinha uma perspectiva de Peter Pan, de Wendy, que o Wendy era o máximo. O Wendy veio ali pra salvar todo mundo. E aqui a gente tem a perspectiva de uma Índia que tá se sentindo ameaçada por causa daquela pessoa que estava chegando ali. É bem diferente, assim, tem pontos muito diferentes, o que as pessoas são, né, dentro dessa história, como é que a Wendy chega na Terra do Nunca. A gente vê muito menos de magia aqui dentro, que a gente está acostumado com o Peter Pan voar, as pessoas vão para além através das estrelas, entendeu? E viajam uma galáxia para chegar na Terra do Nunca. Não acontece isso aqui é como se a Terra do Nunca fosse uma Atlântida, fosse um lugar mágico onde poucas embarcações conseguem chegar, mas que é um lugar real que existe aqui na nossa realidade, que as pessoas conseguem facilmente ir de um porto de Londres para a Terra do Nunca. E eu achei isso muito legal também, essa construção que ela fez de aproximar um pouco mais a Terra do Nunca da nossa realidade, até porque a personagem ela é muito realista, então eu acho que se pedia, entendeu? Um pouco mais disso. As coisas são muito mais científicas aqui dentro do que puramente uma questão de magia. Claro que a gente tem uma certa magia, a gente tem fada, a gente tem a Sininho é que tá contando essa história aqui pra gente. Mas não é do jeito que a gente viu, com pó de pirilipimpim, enfim, não é. A construção é muito interessante dessa história. A própria Tiger Lily é incrível. A narrativa da autora, ela engrandece mais uma personagem que pra mim era a Índia lá, da tribo lá, entendeu? Então, ela engrandece o Peter, ela torna o Peter... É incrível, assim, esse livro, o que ela faz com o Peter Pan, né? O Peter Pan é um personagem que não é um mocinho, mas que ele tem muitos traços antagônicos. Ele é o antagonista da própria história. Ele não é, entendeu? Ele é dúbio, existe uma dualidade dentro daquele guri. E ela soube retratar isso muito bem. Esse livro é muito bem escrito, esse livro é fantástico, eu amei de coração.
Outro que eu li foi outra HQ, que eu não li físico, eu li ela no computador, que foi o Umbrella Academy, que eu li depois que eu assisti a série do Umbrella Academy. E, gente, eu não vou me estender, mas o mesmo problema que eu tive com Nada a Perder, de achar que poderia ter mais, eu senti o mesmo com Umbrella Academy, principalmente porque eu vi a série antes. E a série, ela é muito completinha, ela fecha muito bonitinho, ela tem muito mais coisas em relação à HQ, ela é muito melhor construída em relação à HQ. Então, quando eu vi a diferença da série pra HQ, eu pensei, caramba, velho, essa HQ não é nada, essa HQ só inspirou, assim, a série, sabe? Falta muita coisa aqui. Mas os traços são muito bons, a ideia da HQ, como a ideia da série é fantástica. Enfim, é uma série, é uma HQ legal, mas eu não pagaria o preço que estão pedindo. Eu acho que vão fazer outra tiragem, porque o que eu achei na internet do Umbrella Academy tava, tipo, caríssimo, 180 parece reais que eu vi. Então, nunca eu daria, entendeu? Nunca, 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 pra uma história que você lê em uma sentada. Outro que eu li foi o Torre Partida, que é... Já comecei bem, né? A minha meta de coisas para desencanar da estante, para tirar da estante. Então eu tirei o Torre Partida, que é a saga, que é o segundo livro da saga da Terra Conquistada, que começa com Cidade da Meia-Noite. Eu acho que é esse o nome do primeiro livro, minha gente, deu branco. Enfim, e esse segundo livro de uma série que sai pela jangada de um escritor que, se não me engano, é um homem. E isso é muito interessante, porque... livros desse tipo, né, que essa mistura de meio que distópica, meio que de ficção, tem um nomezinho, minha gente, especulativa. Então, costuma ser escrito mais por mulheres. Principalmente quando tem um romancezinho na história, você percebe que tem um traço feminino. Mas o Mitchell conseguiu fazer isso, colocar uma ponta de um romance na história que funciona dentro dessa história, funcionava desde Cidade da Meia-Noite, porque foi uma construção muito boa, não foi aquele Instalove que normalmente acontece. E ele amadurece isso aqui, ele amadurece a ideia que a gente tem desse mundo, como é que ficou aqui, é tipo uma invasão alienígena, tá, gente? A gente vai entender, né, como é que esse mundo tá funcionando agora. Mas eu tive dificuldades, e eu só tive dificuldade com isso na história, porque demais a história foi fantástica, ela segura muito bem, mas eu tive dificuldade com essa parte da física. Tem muitas questões físicas aqui nesse livro. Ele é uma porra doida, uma viagem que eu jamais vou conseguir saber explicar pra vocês, mas que tem muitos elementos da física aqui. Era como se eu estivesse lendo um Interestelar, entendeu? Era como se eu estivesse lendo alguma coisa naquele estilo, que você precisa ver 4, 5 vezes para ver se você começa a entender. É mais ou menos a parte da física que acontece aqui nesse livro. Muito mais do que o primeiro livro. O primeiro livro eu li de boa, sem ter dificuldades, mas esse aqui eu tive essa dificuldade. Mas também foi só essa, porque eu acho que ele tem os momentos certos de ação, ele tem os momentos certos de pausa, ele tem um ritmo muito bom, ele tem personagens muito reais, muito próximos a mim. Enfim, vamos para o Vale das Chamas, que é o terceiro livro. E eu sei que a bagaceira vai ser grande, porque aqui já termina com a proposta de uma bagaceira grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O último que eu li foi um nacional, que se chama Mais Uma Chance para o Amor. Que eu não vou falar muito aqui, porque, gente, eu tenho dificuldades de falar sobre nacionais aqui, nacionais de autores independentes, porque eu sempre recebo pedradas. E eu receberia pedradas falando desse livro. Porque, basicamente, ele tem muitos pontos falhos. Muitos pontos falhos. Muito, muito, muito. Parece que o livro foi escrito por um adolescente de 16 anos que não revisou a própria história. E aí eu não tô falando de erros de ortografia, entendeu? Eu tô falando de personagens imaturos, de personagens que poderiam ser muito melhor construídos e não foram. E de um livro que dá um nome, um título, Mais Uma Chance para o Amor, de um casal que ficou separado por anos, mas assim que eles retornam a ficar perto um do outro, volta o amor todo de uma vez, entendeu? Não existe uma construção de um relacionamento. Na metade do livro eu já tava, meu Deus, o que a autora vai fazer mais aqui? Porque não tem mais nada o que se fazer na história. Então ficou sendo uma rotina do casal, um negócio chato do caramba, entendeu? Na metade pro fim do livro, tudo que tinha pra acontecer aconteceu até a metade. Na metade pro fim foi só repetição de coisas, de uma rotina do casal, uma coisa que ela poderia ter usado o livro dela muito mais pra construir esse relacionamento, essa volta desse relacionamento, do que botar o relacionamento pra começar logo lá no início e não tinha que escrever lá no fim. Enfim, eu me irritei muito com esse livro. Eu queria gravar um vídeo sobre os últimos nacionais, os últimos livros nacionais que eu li. Eu espero que eu consiga. Se eu conseguir, vocês vão ficar sabendo por aqui. Então, gente, foi isso. Esses meus 7 livros lidos. Então, eu tive o Desafiando as Estrelas, que é incrível. Eu tive o Tiger Lily, que é incrível. O Autor de Partida, que é incrível. O Nada a Perder, que é muito bom, apesar de ter essa problemática, né? De achar que precisava um pouquinho de mais. Enfim, foi um mês maravilhoso.
É isso aí. Quero saber o que vocês leram em fevereiro, o que foi que vocês mais gostaram de ter lido em fevereiro. Beijo, até a próxima.